Para eu comentar um pouco sobre os chemtrails, né? Na verdade, a pessoa que me perguntou não usou esse termo. Esse termo é um termo em inglês, né? Chem, C-H-E-M, de químico, né? De chemistry, de chemicals. E trails de... eu sou muito ruim de ficar traduzindo assim. Traços de caminhos, né? Então seriam caminhos químicos. Rituais xamânicos. Rituais xamânicos, eles são muito... O xamanismo é muito legal, né? Tem muita coisa legal no xamanismo. Eu já vou direto para a questão que a pessoa me trouxe. Realmente é uma pena o que estão fazendo com o xamanismo, principalmente nos outros países também, tá? Eu vou falar do Brasil, que foi o que eu tive mais contato. Para eu comentar um pouco sobre os chemtrails, né? Na verdade, a pessoa que me perguntou não usou esse termo. Esse termo é um termo em inglês, né? Chem, C-H-E-M, de químico, né? De chemistry, de chemicals. E trails, traços de caminhos, né? Então seriam caminhos químicos, alguma coisa assim, que são aquelas nuvens estranhas, como se fossem traços no céu, que a gente vê de vez em quando. O céu está bem azulzinho e tal, e a gente vê uns traços como de aviões, assim, com nuvens de uma linguiça, assim, de um lado para o outro no céu. Mas os chemtrails, claro que o avião, quando ele passa, e essa é a resposta mais simples da ciência, e ela tem razão quando o avião não tem chemtrail, que quando o avião passa, eu vou explicar a diferença de quando tem e quando não tem. O avião, é óbvio, ele está lá a não sei quantos mil pés de altura, não sei quantos, 10 quilômetros de altura, muitas vezes, a altitude de cruzeiro de voo internacional, e a temperatura lá está menos 40, menos 50, menos 60, né? Está muito fria. E a turbina está funcionando, a turbina está quente, está funcionando no máximo, então quando aquele ar passa pela turbina, a turbina aquece esse ar brevemente, né? Ela comprime o ar e repele para trás, né? Assim que o avião anda. Então, um compressorzinho, né? Ela pega, comprime e expele o ar por trás da turbina. Quando expele esse ar que está um pouco mais quente, entrando em contato com a temperatura baixa ambiente, ela se condensa. Então, ela forma aquela nuvenzinha, aquele traço. A diferença do chemtrail para esse traço é que esse traço ele desaparece rápido. Ele é um traço de água, ele não é muito significativo, até porque a quantidade daquilo que sai não é tão significativo referente à quantidade de ar que tem em volta. Então aquela nuvenzinha se forma e ela dissipa com facilidade, até porque tem ventos muito fortes lá em cima e tudo mais. Então esse ar, quando ele é só vapor de água mesmo, ele se dissipa mais fácil e ele não fica muito retinho, né? Então com o vento ele se dissipa. No caso dos chemtrails, começa que os aviões quando passam com esse produto químico, eles estão mais baixos. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, inclusive tem uma parte do meu livro, Resposta para Tudo, que eu comento um pouco sobre isso. O problema é que muita fonte é desinformação, né? Muita fonte que fala de chemtrails é desinformação, ela não fala muito legal. Então, eu vou tentar falar um pouquinho, porque daria para falar 5 horas aqui na live sobre chemtrails. Eu vou responder o básico então. Então, muitas vezes, com esses aviões, com as pessoas sabendo ou não, a maioria das vezes não, tá? Isso já vem de fábrica, os pilotos nem têm noção do que isso está acontecendo. Produtos químicos, alguns produtos químicos, principalmente metais pesados, são jogados no ar. N finalidades, tá? Essa é mais uma ferramenta para controle populacional, para adoecer a população, vender mais remédio, enfim. Estou falando português claro, de uma forma chula. Então, basicamente, isso acontece. Tá? Existem várias comprovações, inclusive tem uma entrevista, essa eu vou anotar porque eu não sei se tem em português. Infelizmente, gente, a maioria das informações no mundo, por razões óbvias, elas não estão em português, elas estão em inglês. Realmente, traduzir isso é um trabalho fenomenal, gasta muito dinheiro, principalmente quando fala em subtítulo, né? É muito complicado. De vez em quando a gente coloca no YouTube e o YouTube dá aquela automática, né? Mas aquilo é muito ruim também, porque dependendo da velocidade que você fala, aquilo não pega direito e tal. Então eu vou procurar. Na verdade tem uma princesa saudita, tá? Da Arábia Saudita. Ela é filha de um dos sheiks que comandam lá o país. E ela veio a público
falando que os chemtrails eram reais e deu detalhes, inclusive, de como funciona, de informações governamentais e tudo mais. Muito interessante essa entrevista com ela, um jornalista inglês que faz essa entrevista com essa princesa saudita. Mas é muito interessante, ela falando mesmo, informação de dentro mesmo, falando, existe, o governo participa, é assim que funciona e tudo mais. Isso também é falado abertamente por, basicamente, todos os estudiosos da chamada teoria da conspiração, né? O David Icke fala isso em inglês, o David Wilcock, que gosta muito, americano, o próprio Corey Goode, todo mundo que vocês forem procurar fala de chemtrails. Então, como a pergunta foi um pouco mais genérica, minha resposta é um pouco mais genérica, tá? Mas, sim, existe, escrevi sobre isso no livro, coloquei inclusive uma foto clássica de chemtrails, que é aquela, como se fosse aqueles quadradinhos, sabe? Então, um monte de listas no céu, um céu azulzinho, assim, um monte de listas passando assim, um monte de listas passando assim, fazendo, assim, um monte de joguinho da velha no céu, né? Quando que isso é natural, né? E quando que isso é relacionado a tráfego aéreo? Só você conversar com qualquer pessoa que trabalha em aeroporto e trabalha como navegador, ali como o pessoal que fica na torre, para vocês verem que isso não acontece. Rastros, obrigado, Vanessa. Trails, rastros. Rastros é a tradução completa. Rituais xamânicos. Rituais xamânicos, eles são muito... O xamanismo é muito legal, né? Tem muita coisa legal no xamanismo. Eu já vou direto para a questão que a pessoa me trouxe. Realmente é uma pena o que estão fazendo com o xamanismo, principalmente nos outros países também, tá? Eu vou falar do Brasil, que foi o que eu tive mais contato com essa deturpação do xamanismo. No Peru também tem muita gente deturpando também, tá? Em outros lugares do mundo também, mas vamos falar mais do nosso canto aí. Realmente qualquer um hoje pode pagar aí R$100, 150, R$200 e fazer um ritual de ayahuasca, por exemplo. Se você quiser fazer um ritual de ayahuasca sábado que vem, provavelmente você pode entrar no site, entrar no Google aí, achar uma casa, ir lá e tomar. E essa não é a ideia, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Na verdade, o correto, e eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, até porque eu não sou xamã, eu estou falando só do conhecimento que eu tenho. Eu já fui xamã. Estou abrindo isso para você em outras vidas, não nessa. Tá? É verdade isso. Mas não nessa. Então isso aqui ainda algumas coisas estão bloqueadas na minha cabeça. Mas o correto seria a pessoa estudar sobre o assunto. Aliás, como qualquer coisa, né? Vamos lá. A pessoa estudar sobre o assunto, procurar saber, começar a limpar esses contratos, limpar a energia. Vamos deixar a linguagem um pouco mais simples. Vai limpar a energia, se equilibrar, estudar o xamanismo, saber como funciona o xamanismo e não necessariamente ter que tomar uma ayahuasca, né? Não é todo mundo que estuda o xamanismo que precisa tomar ayahuasca. Uma coisa não é atrelada à outra necessariamente. Então, eu conheço pessoas que estudaram anos xamanismo e nunca tomaram ayahuasca. Por outro lado, conheço pessoas que estudam anos xamanismo e tomam ayahuasca quase toda semana. Então isso é de cada um, isso é do xamã que você está seguindo, enfim. Se isso te toca, se isso te faz algum sentido. A ayahuasca, ela tem uma maneira correta de preparação de quem está preparando. Então, quer dizer, a mistura de duas, se não me engano são 2 ou 3, eu acho que são 2 plantas, e tem uma forma certa de colher, uma hora certa de colher, quer dizer, é muito complexo. E a forma que se faz isso, tem um ritual. Então a gente não sabe, quando a gente vai em qualquer lugar fazer isso, a gente não sabe quem está manipulando, como está manipulando. De outra forma, a gente não sabe como a gente está. Eu vinha falando antes. A gente precisa se limpar, a gente precisa se preparar para isso. Porque se você chega e toma ayahuasca, o que a ayahuasca faz? Ela abre a sua percepção, vamos dizer, de uma forma leiga, mediúnica. Então ela abre a sua percepção para outras dimensões. Só que se você tiver com todo esse miasma, com toda essa energia próxima de você, não muito harmônica, é com essa energia que você vai ter contato. Por isso que tem muita gente que vomita, que passa mal, porque não está realmente preparada para aquilo, né?
Então, o xamanismo sério, o xamanismo que eu vi que é correto, com as pessoas corretas, a informação que eu tenho, é a pessoa que se prepara durante meses ou anos para esse ritual e que vai ou não tomar ayahuasca, dependendo da sua necessidade. Tem gente que tem uma mediunidade muito aguçada, não precisa tomar nada. Já tem um contato no próprio ritual sem ter que ter nenhum alucinógeno, porque é um alucinógeno, né? Que além de provocar alucinações no cérebro, ele também abre a percepção. Então também tem um pouco disso, de saber discernir o que é real, o que não é. Então aí a conversa já vai para o outro lado. Mas a pessoa disse que, essa pessoa que me escreveu disse que ficou muito tempo no xamanismo e teve os relatos de contatos com ETs e tudo mais, mas que acabou saindo por outras razões, mas que vê muita coisa relacionada com o dinheiro, com esse comércio de ayahuasca, como eu estava comentando até agora. Ela falou se era comum ver ETs, quem comanda esse trabalho e tudo mais. Então, claro que é. Né? Como qualquer coisa, a gente vem falando aqui já em algumas lives de Umbanda, Candomblé, Espiritismo, começando a ter contato com seres de outras orbes. Na verdade, não é começando a ter contato com seres. Esses seres é que estão começando a se revelar, né? Que estão falando abertamente que não são daqui. Né? Essa é a nossa surpresa, né? Surpresa entre aspas, né? Surpresa das pessoas principalmente, que estão começando a ter esse relato. As pessoas que estão indo Umbanda e estão descobrindo que o Exu que ela conversa, o Orixá, a entidade que está ali, ela nunca encarnou na Terra, ela não é da Terra. Ela está indo no Candomblé, está descobrindo que aquela entidade nunca foi na Terra. E a pessoa está indo no xamanismo também e está descobrindo que está tendo contato com seres que nunca encarnaram na Terra, que não pertencem à Terra e tudo mais. Então, a surpresa é nossa. Isso está acontecendo há milênios, né? A gente que está começando a ter essa percepção. Então o xamanismo não é diferente de nenhuma outra corrente. Veja, gente, para os seres desse nível, vamos falar de extraterrestre, que fazem contato dentro dessas religiões ou dessas filosofias, para eles tanto faz qual a filosofia, não importa. Onde eles veem a abertura para um trabalho bom ser feito, eles vão estar lá. Claro, os bons, né? Então não tem distinção se é xamanismo, espiritismo, qualquer ismo que você quiser, e Umbanda, Candomblé. Ou, lembre-se, pessoas, o Brasil não é o umbigo do mundo, né? Não existe, ou tem pouco xamanismo, por exemplo, na Europa. Então, como é que faz? O europeu não tem contato com ET? Tem de uma outra forma. Tem com a religião deles, tem com a percepção deles, tem com a forma deles de encarar a vida. Aqui na América do Norte, é difícil falar de xamanismo, é coisa da América do Sul. Então, como as pessoas não têm contatos com espíritos, com orixás, com exus, com ETs? Tem, mas da forma deles, de outra forma, indo dentro da religião deles, ou sem religião nenhuma, ou no dia a dia, enfim. É assim que ocorre. A gente é que precisa de um quadradinho para pôr as coisas, né? E ele pergunta também se tem indícios científicos da influência direta da ayahuasca na glândula pineal. Olha, estudo científico. O problema acho que está no científico, Roberto. Quando a gente fala científico, até posso abrir um parênteses hoje, porque o termo científico está muito banalizado, né? Quando a gente fala que alguma coisa é científica, ela foi realmente provada um trabalho sério, de um cientista sério, depois de várias vezes testar aquilo, atestar, escreve, publica, outros cientistas replicam o mesmo experimento, têm a mesma resposta, e aí isso passa a ser aceito à comunidade científica. De uma forma bem simples, é um pouco mais complexo que isso. Isso é algo científico. Dessa forma, não tem. Eu, pelo menos, nunca vi uma aceitação científica dessa forma que eu estou explicando, do jeito que o científico tem que ser, eu nunca vi. Eu já vi trabalhos isolados, tá? De pessoas que falam que sim, tem essa abertura da glândula pineal. Mas o próprio assunto de glândula pineal, que para quem não sabe é aquela que a gente chama a antena da espiritualidade, que fica no meio do cérebro, ela é uma glândula mesmo, física, tá? Para quem não consegue, realmente é uma parte do corpo, física, dá para você ver. Se você puser glândula pineal no Google, vai sair foto da glândula, vai ser isso realmente é a anatomia humana, tá? Fica bem no meio do cérebro mesmo, bem lá no meio. E aí dizem que é a antena, que é onde o espírito conecta com o corpo, e aí começa, né?
Então a gente pode até falar mais depois sobre a glândula pineal, e existem pessoas fantásticas que falam muito melhor do que eu sobre o assunto. Mas, voltando à sua pergunta, Roberto, científico eu nunca vi. Eu já vi estudos independentes e, assim, sem grandes bases científicas dessa forma que eu estou querendo passar o científico, falando sobre a abertura através do alucinógeno. O problema é que, assim, quando a gente fala de alucinógeno, e você vê que eu estou tocando bastante nesse termo alucinógeno, a ciência vê a ayahuasca como uma droga, né? Como o LSD ou como outras drogas. Opa, vou tirar a câmera aqui. Outras drogas alucinógenas. Alucinógenas provocam alucinações. Então, normalmente os cientistas têm isso como alucinações. Então, fica difícil ter um trabalho científico sério mesmo, nessas bases científicas, na ciência tradicional, sobre um alucinógeno, se eles partem da base de que isso é uma alucinação, entendeu? Fica um pouco complicado.